Para alguns, Eva comeu a maçã. Outros dizem que ela experimentou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já para outros, Eva não passa de uma lenda. Afinal, quem foi Eva? Ela realmente existiu? Qual foi seu erro? Se você tem algum interesse por esse tema ou se apenas quer ouvir uma boa história, te convido a buscar um café e a se sentar, pois essa história vai te surpreender. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, te faço o convite para se inscrever, pois aqui você tem conteúdo toda semana. Oi, eu sou Adriano Santos e em 2009 descobri o livro de Urântia, pesquisando sobre um personagem bíblico chamado Melquisedeque. Fiquei totalmente chocado com o que vi e a partir de então venho vasculhando suas páginas em busca de mais respostas. Muitas coisas aconteceram nesse caminho e posso dizer que sou muito grato por cada uma delas. Este é o canal Urântia Reencontro, onde eu procuro repartir com vocês esses conteúdos que me fizeram tão bem, na esperança de serem bênção em suas vidas também. Mas e aí? O que o livro de Urântia fala sobre Eva? Ela realmente existiu? Ela foi a primeira mulher do mundo? Qual foi o seu erro? Bom, vamos conversar sobre isso e se você quiser se aprofundar, o livro de Urântia relata a história de Eva de forma bem completa em seus documentos 73, 74, 75 e 76. Estou deixando o link do livro e do audiobook aqui na descrição. Então vamos lá. Adão e Eva chegaram a Urântia, nosso mundo, há cerca de 36 mil anos antes de Jesus. Eles vieram de Jerusalém, a capital do nosso sistema de mundos. Eles foram transportados por serafins e foram recriados aqui na Terra na forma humana. Esse transporte, o livro relata que acontece mediante a desmaterialização e a rematerialização dos seus corpos, através de uma técnica usada pelos serafins. Eles sempre atuam juntos, como parte da essência do seu serviço, e vieram para o nosso planeta com o intuito de se tornarem governantes do nosso mundo e elevadores biológicos dos humanos que já existiam aqui. Adão e Eva do planeta Urântia eram membros do corpo sênior de filhos materiais de Jerusalém. Eles eram especialistas em energia experimental aplicada à modificação de formas vivas. Se voluntariaram e foram convocados para a missão em nosso planeta. Adão e Eva foram escolhidos e instruídos sobre os planos a seguir na governança do planeta. Antes de partirem para cá, eles deixaram Jerusalém com 100 de seus descendentes. Eles foram despedidos em uma cerimônia formal, depois foram transportados. Ao acordarem aqui na Terra, foram recebidos por Van e Amadon, dois heróis da secessão do príncipe planetário. Eles foram formalmente instalados como governantes do mundo em uma cerimônia que também marcou o início da terceira época planetária, a época de Adão e Eva. Após a instalação, Adão e Eva se tornaram conscientes do isolamento planetário, pois todas as formas de comunicação extraplanetária que eles conheciam em Jerusalém estavam ausentes aqui na Terra devido à quarentena da rebelião. Nos dias seguintes, eles foram informados pelos Melquisedeques sobre os detalhes da secessão de Caligástia e como isso afetou o progresso no nosso mundo. No terceiro dia, eles fizeram uma inspeção no Jardim do Éden, que fora construído por Van e Amadon e era o local mais belo da Terra nessa época. Durante a noite que se seguiu ao sexto dia da sua chegada, um grupo de homens e mulheres se reuniu perto do templo do Pai, no Éden. Movidos por um fervor em comum, concluíram que Adão e Eva eram divindades e dignas de adoração. Então eles planejaram trazê-los ao templo ao meio-dia, do dia próximo, para receberem a adoração. Van, um líder deles, se opôs a essa ideia e, ao ver que não podia convencê-los do contrário, recorreu às criaturas intermediárias para alertar Adão e Eva. Quando souberam do plano, Adão e Eva foram levados ao templo do Pai, onde esclareceram que somente o Pai e aqueles que ele dignasse poderiam ser cultuados ou adorados. Após 7 anos na Terra, os administradores Melquisedeques transferiram a administração do mundo para Adão e Eva e retornaram para Jerusalém. Agora, com o poder completo sobre o mundo, Adão e Eva iniciaram um plano para desenvolver a civilização edênica. Apesar de encontrar resistência, eles conseguiram estabelecer quase 100 centros de comércio
e sociedade onde os indivíduos fortes governavam em seu nome. Eles também começaram a promover a ideia de um governo representativo. O livro então continua falando sobre a vida familiar de Adão e Eva. Eles tiveram 63 filhos antes de deixarem o Éden e 42 filhos após. Nesse período, sua família consistia de 4 gerações, num total de 1.647 descendentes de pura linhagem. Suas refeições eram principalmente compostas de frutas, nozes, cereais. Eles também tinham capacidade de absorver luz e energia diretamente do espaço, juntamente com a ingestão da árvore da vida. A história da criação de Urântia em 6 dias tem origem na tradição de Adão e Eva passando 6 dias para estudar o Jardim do Éden. Essa tradição de 6 dias sagrados e um 7º dia para adoração surgiu incidentalmente, sendo mais tarde transformado na lenda da criação do mundo em 6 dias. Acredita-se que a narração da criação de Eva a partir de uma costela de Adão seja uma interpretação confusa da chegada de Adão e da cirurgia celeste associada à troca de substâncias vivas. A ideia de que o homem foi criado a partir do barro é amplamente aceita em muitas culturas ao redor do mundo, substituindo muitas vezes as crenças anteriores na criação progressiva ou evolução. Enquanto muitos povos antigos acreditavam na ascensão gradual da raça humana, a influência da tradição de Adão e Eva levou a uma crença generalizada na criação instantânea do homem. Por outro lado, as tradições iniciais reconheciam a existência de civilizações pré-adâmicas. A crença judaica foi moldada pelas tentativas de Moisés de restaurar a linhagem de Abraão até Adão. Como resultado, os judeus acabaram por acreditar que Adão era o primeiro homem e que o mundo foi criado pouco antes dele. Essa crença foi eventualmente escrita como tradição da criação em 6 dias, atribuída a Moisés. A concepção de que a criação ocorreu em um único ato divino levou à formação da hipótese da Idade de Ouro, de felicidade utópica e da teoria da queda do homem, que busca explicar a condição atual não utópica da sociedade. Apesar disso, a história relata que a Idade de Ouro é um mito, enquanto o Jardim do Éden era um fato. A civilização do jardim foi destruída quando Adão e Eva, por impaciência e erros de julgamento, se desviaram do caminho ordenado, causando um desastre para eles mesmos e atrasando o progresso do desenvolvimento em toda a Terra. O que o livro fala sobre o pecado de Eva? Adão e Eva, os filhos materiais enviados aqui para a Terra, encontravam-se desesperados depois de 100 anos de tentativas de melhorar o mundo sem ver progresso substancial. Isolados e aflitos pela situação do planeta, eles buscavam uma solução que não estava prevista nos planos originais. A missão adâmica era uma tarefa descomunal. A Terra era uma esfera completamente despreparada para proclamação da Irmandade dos Homens, tateando na escuridão espiritual e moral e lidando com centenas de dialetos locais. Apesar de terem resistido às sugestões do príncipe planetário caído, Caligástia, de ajustes e atalhos, Eva acabou sendo manipulada por um líder de uma tribo nodita chamado Serapatátia. Esse líder, um colaborador competente de Adão, propôs um plano para melhorar imediatamente as tribos necessitadas, que envolvia a geração de uma criança com sangue misto, nodita e violeta, que era a raça de Adão e Eva. Eva, querendo resultados rápidos, acabou concordando em ter uma reunião secreta com um jovem chamado Cano, o mais brilhante e ativo líder dos noditas amigáveis, o que acabou levando à sua queda. Ao perceberem que algo estava errado, Adão e Eva se reúnem sozinhos para discutir a situação. Adão ouve pela primeira vez sobre o plano de acelerar a elevação do mundo, um plano que culminou em sua desobediência. Eva concordou em combinar o bem e o mal, o caminho de Deus com o caminho do homem, violando as instruções dadas pelos Melquisedeques. Eles haviam sido avisados para não ceder às sugestões de Caligástia de misturar o bem e o mal. A advertência, esta que Eva compartilhou com Cano. E Cano, por sua vez, a convenceu de que não haveria mal em suas ações, visto que estavam bem intencionados. Essa violação do plano divino, mesmo que bem intencionada, resultou
em mal, porque desviou o homem do plano divino. Adão e Eva foram repreendidos por sua desobediência e foram informados que haviam transgredido o pacto do jardim. Após a falta de Eva, Adão, desesperado e temendo seguir uma eternidade sem sua amada, cometeu de forma premeditada o mesmo erro de Eva com Laota, uma mulher também da tribo nodita. Enfurecidos com toda essa desgraça, os filhos de Adão e Eva, em retaliação, destruíram a colônia nodita vizinha e declararam guerra contra os noditas. A guerra se prolongou por muito tempo, até depois que Adão e seus seguidores emigraram para o segundo jardim no Vale do Eufrates. Adão e Eva não tinham inclinações bélicas e acabaram deixando o jardim depois que souberam que os noditas estavam se preparando para atacá-los. Enquanto estavam em movimento, receberam a visita de transportes seráficos, que lhes deram a opção de levar seus filhos para Edência. 2/3 de seus filhos decidiram ir, enquanto 1/3 decidiu ficar. Os filhos que eram muito jovens para decidir foram levados para Edência. Essa triste separação e partida do jardim demonstrou as duras consequências de desobedecer ao plano divino. Eles chegaram ao mundo com grandes esperanças e foram recebidos de maneira auspiciosa, mas saíram do Éden em desgraça, perdendo mais de 3/4 dos seus filhos antes mesmo de encontrar uma nova casa. Adão e Eva eram governantes planetários de Urântia, porém violaram o pacto de sua missão. Gabriel anunciou o julgamento afirmando que Adão e Eva haviam cometido faltas, mas eles foram absolvidos das acusações de rebelião contra o governo do universo. Foram informados de que seu status havia sido rebaixado para o status de mortais e que deveriam viver a sua vida a partir de agora como homem e mulher de Urântia. Eles tinham pleno conhecimento das consequências de desvios dos planos divinos, pois foram instruídos diversas vezes. Os filhos materiais mantinham a imortalidade através da associação intelectual ao circuito de gravidade da mente do espírito e dependiam da manutenção de um sistema circulatório dual, alimentado pela superenergia armazenada no fruto da árvore da vida. A falta cometida contra a confiança neles depositada resultou na perda do acesso a essa fonte de energia. Embora Caligacha tenha armado uma cilada para Adão e Eva, eles não se rebelaram abertamente contra o governo do universo. A falta cometida os rebaixou a mortais, mas não houve uma queda do homem. Apesar das consequências imediatas do erro de Adão, a humanidade se beneficiou enormemente da contribuição limitada que Adão e sua descendência deram às raças de Urântia. A humanidade tem evoluído progressivamente e as linhagens superiores de Urântia contêm fatores de herança de 4 fontes separadas: a andonita, a sanjic, a nodita e a adâmica. Adão, embora tenha falhado em levar adiante o plano divino, deixou sua contribuição para o avanço da civilização em Urântia. Finalmente, o texto reitera que tentativas de evitar o plano divino e buscar atalhos pessoais nunca levarão à perfeição eterna. Nesse universo, em evolução, a desobediência e o desentendimento são possíveis e são evidências de que somos personalidades que erram, mas que podem evoluir rumo à perfeição. O universo é composto de personalidades e quão glorioso é esse universo que é pessoal e progressivo e não meramente mecânico e nem mesmo passivamente perfeito. Bom, meus irmãos, por esse texto, por esse resumo aqui dos documentos que estão no livro de Urântia, vocês podem entender qual foi o erro de Eva. Eva não comeu a maçã, claro que isso tem um sentido figurado, né? E nem houve uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, houve uma desobediência, uma busca de tentar encurtar o caminho sem seguir o plano divino. Ou seja, houve uma forma de criar um próprio caminho para atingir o plano de Deus. É claro que isso não deu certo. Então, isso serve também de lição para nós que estamos aqui na Terra também tateando para encontrar a verdade e dar uma progressão à nossa vida, que um dia vai acabar na matéria, mas que, segundo a misericórdia de Deus, pode se estender após a vida física. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um outro vídeo
por aqui no canal ou em algum card que está aparecendo aqui. Bom, meus irmãos, mais uma vez chegamos ao fim de um vídeo. Muito obrigado por sua companhia e interesse. Caso ainda não esteja inscrito em nosso canal, faço o convite para você clicar agora no botão vermelho abaixo, onde está escrito inscreva-se, e no ícone de sininho que se encontra ao lado dele. Assim, você fará parte dessa comunidade amiga de fé e será avisado quando lançarmos novos conteúdos. Te convido também para deixar nos comentários a sua dúvida ou o que vier em seu coração. Eu procuro dar muita atenção a todos os comentários e a sua participação é muito valiosa. Bom, por fim, e não menos importante, lembre-se de que o Pai Celeste te ama muito e a sua vida é muito valiosa para Ele. Devo te pedir agora que nos ajude também a alcançar mais pessoas, clicando no botão curtir e compartilhando essa mensagem com algum amigo e escrevendo nos comentários a cidade de onde está me assistindo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos eu trarei mais um conteúdo que vai agregar muito e espero ter você novamente aqui comigo. Um grande abraço e até lá!